Pessoal, o pessoal está se conectando, né? A gente já está aqui no nosso horário. Eu vou aqui fazendo as considerações iniciais enquanto todo mundo vai aí se organizando. Acho que primeiro desejar, né, boas-vindas, trazer algumas informações básicas aqui que a gente sempre repete, que a gente sempre traz para vocês, mesmo para o pessoal que já participa, já tem tempo aqui do nosso curso, mas é bom relembrar, certo? O nosso curso de cuidadores, né, tem como proposta promover encontros quinzenais, onde a gente discute aqui a prática de cuidado ao idoso e também a saúde mental e o cuidado ao cuidador de idosos. Esses encontros vão ser sempre aqui na modalidade online, sempre por esse mesmo link do Zoom que vocês já vêm acessando, certo? E lembrando que esses encontros eles têm duração aí de aproximadamente 1h30. A gente começa aí por volta de 5 horas e vai até às 6h30 da tarde. Primeira hora é destinada a uma palestra, a gente sempre convida um palestrante, uma palestrante que vai estar abordando uma temática que é relevante em relação ao cuidado ao idoso, e depois temos aí um tempo para perguntas e discussões, os 30 minutos finais. Ao longo da palestra, a gente sempre pede para que vocês deixem o microfone desligado, e a participação pode ser feita pelo próprio chat. Coloquem ali perguntas, coloquem comentários, a gente incentiva que vocês façam isso, porque depois a gente vai ler todas as perguntas e comentários. Ao final da palestra, quem quiser participar a partir do microfone, fica à vontade. A gente só pede para que não seja feito isso durante a palestra para não atrapalhar o fluxo de apresentação do palestrante ou da palestrante. Agora, lembrando que os nossos encontros são todos certificados, a gente emite certificação para cada um dos encontros, basta colocar o nome numa lista de presença que a gente compartilha após a palestra, somente após a palestra. A gente não emite certificação para quem não assinou a lista, então fique atento. Se tiver alguma dúvida, chama a gente aqui pelo chat que a nossa comissão organizadora vai ajudar no preenchimento da lista. A gente pede até 15 dias úteis para poder emitir o certificado e enviá-lo por e-mail, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, a gente está disponível tanto pelo chat como também pelo nosso próprio endereço de e-mail que está aí no chat. A Michelle está copiando e colando algumas informações que eu estou reproduzindo aqui. Tem lá o nosso endereço de e-mail para quem tiver dúvida sobre certificado ou outras questões. Acione a gente por e-mail, tá bom? Lembrando que a gente também tem nosso grupo do WhatsApp. É um grupo que tem ali vários cuidadores, alguns que participam ativamente dos encontros, outros que já participaram em outro momento, mas já não podem estar mais aqui com a gente. E nesse grupo de WhatsApp, o que a gente faz? A gente está ali o tempo todo, transmitindo um comunicado sobre o projeto. A gente está ali também dando dicas a respeito de filmes, séries, artigos, leituras complementares ao que a gente está conversando aqui. Então, a gente recomenda que quem não está participando, basta clicar ali no link que a Michelle colocou agora no chat, que vocês já vão ser direcionados diretamente para o grupo. Ele fica fechado, até para manter uma facilidade ali de vocês localizarem as informações que a gente posta, tá bom? No dia do evento, a gente costuma abrir ele para tirar dúvidas. A gente recomenda que vocês participem. Tem ali também o endereço de e-mail que acabou de ser colocado pela Michelle. De uma forma ou de outra, desejo aqui um bom curso, certo? Só uma informação que eu estava me esquecendo, a gente está ali com as nossas aulas já no nosso canal no YouTube. Lá tem todas as aulas que já aconteceram anteriormente. Quem perdeu alguma aula pode acessar. Uma dúvida que fica muitas vezes é: eu recebo certificado se eu assistir a aula pelo YouTube? Só quem estava presente ao vivo durante a aula aqui. O que vocês podem fazer é assistir para poder complementar as informações para quem perdeu algum conteúdo. Mas a gente não pode emitir certificação depois que já foi passado o encontro, tá bom? Mas vou desejar um bom curso para todo mundo e vou passar a palavra agora para que a gente possa dar sequência na apresentação dos palestrantes do dia. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Vanessa, né? Eu vou dar continuidade aqui à apresentação da palestrante, né? Hoje a gente vai ter a Laís, tá? Para conduzir a nossa palestra. Ela é psicóloga, mestranda em ciências do envelhecimento, né? Vocês estão acostumados aí a vê-la pelos bastidores, né? Às vezes compartilhando algumas informações. E ela hoje aqui vai falar, tá? Trazer realmente essas demandas, né? Uma fala bem interessante sobre como a gente já havia compartilhado as alterações da pessoa idosa e os impactos no cuidado e na vida do cuidador, tá? Vou passar a fala para a Laís, eu acho que ela já está presente. Laís? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Laís, você vai fazer o compartilhamento do slide, não é isso? Bom, eu vou tentar compartilhar aqui
como some, né, no Zoom, vocês só me avisem se vocês estão vendo a tela, tudo certinho, por favor. Deixa eu tentar aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Eu não ouvi, gente, deu um Ah, barulho. tá aparecendo, a gente consegue ver lá, Isis, certinho. Ele tá Mas passando também. tá aparecendo em tela cheia, tudo certinho? Sim. Continua aparecendo? Uhum. Gente, é o meu microfone que tá fazendo isso? Não é você não. Acho que é alguém que abriu aqui, mas fique tranquilo que agora já parou. Então tá, bom, qualquer coisa vocês me avisem então. Bom, gente, como a Vanessa, né, falou, eu sou a Laís, eu sou psicóloga, né, colaboradora aqui também do projeto do Cuidando de Quem Cuida, também mestrando em Ciências do Envelhecimento, e eu vim aqui hoje compartilhar um pouco com vocês, né, numa perspectiva psicológica, de fato, né, sobre as alterações da pessoa idosa e os impactos no cuidado e no cuidador, tá? Então, a ideia aqui hoje é que a gente possa, de fato, fazer uma troca, né? Eu tentei trazer uma proposta um pouco diferente de apresentação, até para que a gente consiga criar um espaço aí mais de reflexões, né? E também de sensibilização, né? O que é que a gente está falando sobre impactos no cuidado, impacto no cuidador também, tá? Então, hoje a gente tem um desafio, né? Que é construir aí essa nova perspectiva, né? Em relação às alterações da pessoa idosa e todos esses impactos que podem acontecer aí ao longo do cuidado, tá bom? E inicialmente eu faço esse convite a vocês, né? Para que a gente possa pensar essas alterações, né? O que a gente está chamando aqui de alteração, independente de situações de diagnóstico, né? Então, vamos começar por aí, né? Tirar um pouco de cena a questão diagnóstica das pessoas que a gente cuida e tratá-las de fato, né? Pensar como pessoas, né? Então, que impacto as pessoas têm na vida da gente e aí dentro desse contexto do cuidado que vocês vivem, né? Porque muitas vezes, né, as pessoas que estão aí sobre os nossos cuidados são rotuladas, né? E por que eu falo nossos cuidados? Enquanto eu montava aqui a apresentação, eu fui encontrando aproximações, né, da minha atuação como psicóloga clínica e na atuação de cuidado de vocês também. Então, às vezes, eu vou fazer um pouco dessas articulações até para conseguir trazer alguns exemplos aqui práticos para a gente pensar essa temática de hoje, tá bom? Bom, eu vou tentar passar aqui, próximo slide, para a gente começar a trilhar principalmente 3 pontos hoje, né? Quem é que eu cuido? Então, aí já fica uma pergunta para vocês. Quem é essa pessoa, né, que vocês cuidam? O que é que esse cuidar me custa, né? O que é que o cuidado que vocês prestam aí todos os dias custa para vocês? E como a gente pode fazer para tentar lidar com isso, né? Com esse custo, com esses impactos aí na vida pessoal de vocês, enfim, né? Então, a gente vai traçar esses 3 caminhos aqui hoje de uma forma aberta, de uma forma também mais sucinta, tá? Bom, então, primeiro eixo, né? Quem é essa pessoa que você cuida, né? E parece uma pergunta muito óbvia, mas lembra, né, da minha proposta aqui da gente pensar para além de diagnósticos, né? Então, quem é essa pessoa, né? Qual que é o nome, o gênero, a origem dela, né? Será que ela nasceu aqui, ela veio de um outro lugar? Por que que ela veio desse outro lugar, né? Quem é essa pessoa? Do que ela gosta, né? Do que ela não gosta, né? Como é que ela se comunica? Ela se comunica através da fala, ela se comunica mais, né, pelo olhar, por alguns gestos, né? Então, a tentativa aqui dessa pergunta é a gente começar a abrir um pouco, né, essa possibilidade aí da gente pensar se a gente realmente conhece quem é essa pessoa de fato que a gente cuida, né? Isso é muito importante, né, para a gente sair um pouco desse rótulo e também dessa primeira impressão. Porque às vezes a gente se imune tanto, né, de técnicas, de conhecimento, e aí a gente vai para a prática. E aí quando chegar lá, a gente quer aplicar tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente aprendeu que precisa ser feito aí nesse cuidado, né?
Mas também temos outras sutilezas que a gente precisa se preocupar e precisa se atentar, né? Então, como é que essa pessoa gosta de ser tratada, né? Alguém te comunicou isso? Essa própria pessoa te comunicou, né? O psicólogo, né, adora, né? Qual que é o humor dela que mais predomina, né? Ela é uma pessoa que tem um astral um pouco mais animado, ela é mais quieta, né? O que é que define, de fato, ali essa pessoa, né? E não só no sentido dessas sutilezas do momento, mas isso também inclui a história dela, né? Então, como é que ela viveu, como que ela chegou até onde ela está, né? Para a gente não se esquecer aí que a chegada na velhice, esse processo, né, do envelhecimento e a chegada da velhice, ela é a nossa história, né? Ela é o nosso caminho, então a gente tem que lidar ali e se ocupar de diversas situações que têm a ver com esse caminho que a gente fez, de fato, ao longo da vida, né? Até para que, né, os possíveis comprometimentos que possam acontecer nesse momento da vida não são classificados, né, como um castigo ou apenas como um descuido, né? A gente ainda tem muito esse discurso atualmente da pessoa que se deixa envelhecer, né? Então, é que não cuida da mente, é que não cuida do corpo, enfim, né? Então, primeira tarefa do nosso papo, né? Quem é essa pessoa que você cuida, tá? Não sei, eu não consigo ver aqui, enfim, chat, mas se vocês quiserem, né, ir colocando alguma coisa aí, tiverem alguma reflexão em relação a isso, depois acho que a Dandara me ajuda a gente colar essas informações, tá? Então, já conseguimos pensar, né, em quem a gente cuida. Agora a gente começa a pensar, né, o que a gente precisa para oferecer, né, esse cuidado, né? Às vezes, né, a gente fica preso, como eu falei, nas técnicas, nas fórmulas, e tudo isso é extremamente importante, né? Até para a gente pensar que o cuidado ele não é aquela coisa que a gente já nasce com aquilo, né? As mulheres, no geral, passam um pouco por isso, principalmente nesse quesito, né? Quando a gente vê os números, a maior parte dos cuidadores, tanto familiares quanto os cuidadores formais, né? São as mulheres, né? E aí tem toda essa questão de que as mulheres é quem cuidam normalmente na família, e aí como se esse cuidado não precisasse ser, de fato, criado, formulado, aprendido, né? Como se as mulheres já nascessem sabendo, né, sabendo de fato cuidar. Então também é para a gente entender um pouco o que não só a gente precisa se estruturar, mas o que nos vai custar, né, nesse nosso trabalho, tá? Vou tomar uma. E aí, pensando, então, nessas camadas de baixo, né, eu elenquei aqui alguns itens baseados, né, nos estudos em relação a isso que eu fui tendo contato para conseguir trazer esse conteúdo para a gente pensar aqui, né? Então, não tirei todas essas informações da minha cabeça também, vocês vão até comunicando se isso faz sentido, se não faz sentido, ou se tem mais alguma coisa que é importante que não apareceu aqui. Então, entre o custo desse cuidado, né, o que é preciso oferecer, tem a força física, né, que ali é a vitalidade também do cuidador, de se dispor aí todos os dias, né, de, às vezes, locomover, né, enfim, de dar banho, de sustentar, de servir de suporte físico, literal, concreto, né, para essa pessoa. A gente tem também a questão da memória, né? Então, conseguir se recordar e aprender, né, de qual que é a prática melhor de cuidado, né, baseado nessas características de quem é a pessoa que você cuida, né? Então, ocupa ali um espaço, de fato, da memória do cuidador, de conseguir se lembrar qual a melhor forma, o que funciona, o que não funciona, né? A criatividade, né? Para conseguir também ter acesso a essa pessoa, né? Porque às vezes parece que é dado, mas a gente está aqui a relação de cuidado, né? A gente está criando uma relação com esse idoso no qual a gente está oferecendo esse cuidado, né? Então, às vezes, a gente precisa de uma certa criatividade, né? Então, às vezes a gente lida ali com músicas, por exemplo, para conseguir melhorar o bem-estar desse idoso, ou às vezes a gente coloca algumas outras atividades manuais, quando possível, enfim.
Então, o trabalho do cuidado, ele exige muito essa criatividade para a gente conseguir alcançar também, né? Essa outra pessoa que a gente está tentando cuidar, tentando se relacionar. O afeto também, que a gente precisa oferecer, né? E a partir dele, às vezes, cria-se também o desafeto, que a gente vai falar um pouquinho, né, na frente, mas o quanto que a gente precisa também estar ali numa posição de oferecer, né? De oferecer um carinho, de oferecer um suporte, e isso esbarra em como a gente está se sentindo muitas vezes, né? Então, isso também é algo que precisa ser ofertado, mas que custa para o cuidador. O respeito, né? Não só o respeito social, né, que a gente traz, mas às vezes as pessoas que vocês podem cuidar, né, elas já estão ali se sentindo sem dignidade, né, ou então muito frustradas por serem acometidas por algum comprometimento, ou não sentem que têm a sua vontade ou seus desejos respeitados. Então, também está dentro desse cuidar, oferecer esse espaço de dignidade e de existência também para essas pessoas, né? Que também é uma missão difícil, porque às vezes esbarra no que a gente já traz, né? De, não, eu sei o que é melhor, né? Eu sei o que é melhor para essa pessoa, então, pessoas nessa situação, a gente cuida assim, eu cuido assado, e a gente acaba aí, de fato, negligenciando e anulando essa pessoa que está tão ali presente, a partir dela que esse cuidado existe, né? E coloquei aqui bem em destaque, que é algo que aparece em todos os estudos que eu tive contato, que é o tempo, né? O cuidar, ele traz ali o peso de oferecer o tempo também, né? Mas é um trabalho, o nosso tempo consome, o nosso trabalho de fato consome o nosso tempo. Mas as atuações que são destinadas ao cuidar, ela acaba também consumindo um tempo extra, além do momento que a gente está ali exercendo aquele cuidado, né? Então, o tempo também ficou como algo que é muito importante para oferecer, né, na questão do cuidar. Não sei se está aí fazendo sentido para vocês, está tudo certo. Bom, vou passar aqui para a próxima, então. Eita, foi? Não estava indo aqui. E aí eu trago uma afirmação para vocês, né, e coloquei aqui como um lembrete, né, então quem está com papel e caneta na mão, vamos anotar, né, esse lembrete. O desgaste físico, mental e emocional, ele é real. E por que eu trouxe essa afirmação até arriscada? Porque foi uma conclusão, né, minha que eu tirei dos estudos, e para a gente até debater, quem discordar, quem tiver uma outra perspectiva, a ideia é essa, né? A gente entra numa linha de romantizar sacrifício às vezes, né? E que as coisas que são a partir do sacrifício, elas têm mais valor, ou então que como é um cuidado, é algo que eu me dispus ali a fazer e faço com muito amor, faço com muita dedicação. Então, na verdade, isso não tem um desgaste para mim, né? Então, eu quis trazer essa afirmação para vocês, né, para a gente traçar um outro ponto aqui, para a gente refletir, né? Como é que eu me tornei cuidador? Né? Eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, mas até pelos relatos e até pelas colocações, né, de vocês aqui, que eu tenho acompanhado desde o ano passado, né? Às vezes não se dá por uma escolha de fato, né? Vou ser cuidador, né, de pessoas, ou pessoas idosas, ou de crianças, ou enfim, né? Mas se dá, às vezes, por uma questão do acaso, né? E, às vezes, quando isso acontece, a gente não se dá muito conta do que isso traz também, né? Então, essa pergunta, né, como é que eu me tornei cuidador, é outra para quem está com papel e caneta na mão aí, para vocês anotarem, para vocês refletirem um pouco depois, né? Será que de fato eu queria fazer isso, né? Será que eu tive essa oportunidade de escolha? A gente escuta bastante com os cuidadores familiares, né? De que às vezes foi algo ali colocado, que não teve muita escolha, alguém precisava cuidar, então talvez era a pessoa que estava ali mais disponível, que tinha que fazer isso, né?
será que esse cuidar tem a ver com as minhas características pessoais também? Né? Será que eu tenho ali, eu consigo perceber, né, que eu gosto de fazer isso? Porque tem algumas pessoas que não gostam, né? E isso deixa o processo sempre muito mais difícil, né? Então, essas perguntas, junto com essa afirmação, né, que o desgaste físico, emocional e mental, ele é real, que é para a gente entender que pode ser uma profissão, né, uma atuação que é super importante, que a gente faz com amor, com cuidado, né, que tem um retorno, né, para a gente também de satisfação, mas isso tem um preço, né? Isso nos custa algo emocionalmente, né, que é o que a gente está mais direcionando a nossa conversa aqui hoje, né? Sempre pensando nessa linha de não romantizar os sacrifícios, né? Então, até o que a gente faz com amor tem algum certo sacrifício para a gente, né? Então, a ideia é mais essa também. Pegando todas as implicações, né, emocionais que o cuidar pode trazer, né, para o cuidador, eu coloquei três elementos principais, né, que aparecem aí nas pesquisas, na vivência de vocês, né, que vocês compartilham aqui para a gente. Talvez fosse importante a gente conseguir se aprofundar um pouquinho mais, tá? E até dar um pouco mais de evidência para isso, né? Então, esses três elementos emocionais também são desafios vivenciados diariamente pelos cuidadores, né? E um deles é o afeto, que é por onde a gente vai começar, né? Que é onde eu brinquei que às vezes o afeto também se torna desafeto, né? Então, às vezes, a gente reconhece, né, que o afeto ele é muito importante, né, e essencial para o cuidado, e que também, né, as pesquisas trazem que os cuidadores que conseguem reconhecer que esse afeto está instalado ali na relação do cuidar, da pessoa que é cuidada, na relação familiar, que inclui esse respeito, né, e tudo mais, tem menos chances de sobrecarga, porque a pessoa consegue fazer com mais tranquilidade, né, o cuidado. Então, isso também diminui aí os índices de troca de trabalho, e enfim. Então, o afeto ele é um elemento muito importante quando a gente fala das características emocionais também para cuidar, né? Então, ele também, né, colabora para a construção do afeto não, do vínculo, desculpa, né? Então, aí a gente também vai pensar de uma outra fórmula, né? O vínculo, ele é essencial para o cuidado. Vocês, cuidadores, o que vocês acham? Estabelecer um vínculo com a pessoa, né? Que vocês cuidam é essencial, né? Então, alguns relatos que eu vi, né, de cuidadores dizem que sim, que é essencial, outros dizem que não, né? E aí eu vou deixar isso aqui aberto, se alguém quiser colocar alguma coisa depois no final, para a gente pensar, né? Ele colabora, né? O vínculo e o afeto colabora muito para a individualização do cuidado. Então, quando a gente tem ali um vínculo com alguém, a gente tem uma escuta, um olhar, né? Um tato diferenciado, né, para aquela pessoa. E colabora também como uma ação preventiva, né, quanto ao adoecimento psíquico do cuidador, né? E por quê? Porque quando a gente está com esse vínculo, as coisas às vezes ficam um pouco mais claras, né? No sentido de conseguir até onde a gente consegue contribuir, o quanto que a gente se exige, o quanto que aquele ambiente, aquela relação de cuidado nos favorece, nos é positiva, né? Então, a gente costuma se vincular com maior tranquilidade aquilo que nos é positivo, né? No entanto, até para o vínculo e para o afeto, a gente tem limite, né? Como tudo para essa vida, a gente precisa ter limite, né? O afeto pelo afeto, na verdade, ele é um abuso, então a gente precisa, né, cuidar um pouco disso também. Senão, a gente cai naquilo que eu estava mencionando, a gente começa a romantizar o sofrimento, né? Porque a gente começa a cuidar ali de uma pessoa que está
em um ambiente que te faz mal, que exige que você execute tarefas além do combinado, né? Que te passa a te responsabilizar, às vezes, pela negligência de familiares, né? E aí, como você tem um vínculo e um afeto com aquela pessoa, começa-se a ignorar essas questões, né? Tudo em prol do afeto. E aí a gente está saindo um pouco da linha, de fato, de cuidado, né? Do que precisa ser ali. A gente já não está cuidando mais daquela pessoa, né? Quando a gente ignora também essas situações. Isso é uma das interferências, né, na vida e no cuidar do cuidador. Porque quando a gente começa a ignorar esses sinais de coisas que estão nos afetando negativamente, a gente começa, de fato, né, no nosso comportamento a manifestar isso também, né? Então, o nosso cuidado começa a ficar comprometido e a gente começa a abrir, né, margens para possíveis situações de violência, né, mesmo que sejam ali as situações silenciosas, né, mas que elas são agressivas, né, nesse cuidado. A gente passa a negligenciar também essa pessoa, né? Então, às vezes, a gente fazia ali uma quantidade de interações por dia, e ia falar, não vou fazer mais, porque fulano não merece. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado também, né? E a outra problemática, né, do vínculo também que a gente tem é que algumas pessoas não conseguem se vincular, né? Então, se a gente colocar que o vínculo é um elemento essencial, eu só vou conseguir prestar um cuidado se eu conseguir criar esse vínculo, essa relação próxima e íntima com essa pessoa, a gente vai ter um problema, porque algumas pessoas simplesmente não conseguem, né, ser cuidadas. E também pensando na questão, né, sobre a pessoa idosa, às vezes essa pessoa nem participou da decisão de ter um cuidador, ela não conseguiu, né, elaborar isso, ela não aceitou, né, a possibilidade de ter alguém ali com ela. Então, às vezes, não tem nem a ver com o cuidador em si, né, mas a forma que isso foi colocado, né? Só que o cuidador está ali para cumprir uma tarefa, né, que é cuidar, né? Então, acho que vocês estão percebendo na minha fala que a gente tem limites muito, muito tênues, então é por isso que a gente começa a ter a possibilidade, às vezes, de entrar em sofrimentos, né, psíquicos, de entrar em situações que comprometem aí, de fato, o nosso emocional e o nosso desempenho também no trabalho e como pessoa, tá? O segundo elemento que a gente tem aqui é a impotência, né? E quem gosta de se sentir impotente, né? De lidar com as limitações, de não conseguir, de fato, cumprir aquilo que a gente queria, né? Então, presenciar diariamente, né, as modificações da pessoa idosa, né, seja em questão motora, né, ou de precisar um pouco mais de apoio para mudar a rotina ou se adaptar melhor em relação a isso, né, ou então como é que ela está se sentindo naquele momento, né, todas as alterações que essa pessoa pode vir a ter, né, pode manifestar aí um pouco, né, no cuidador, essa questão da impotência, né, de não conseguir modificar esse contexto que essa pessoa está inserida, né? Então, por exemplo, às vezes a gente acha que as alterações de memória, elas estão só relacionadas a quadros demenciais ou de Alzheimer, e não, né? Então, tem outras sutilezas que a gente precisa ficar atento, que vai mudando, né, ao longo da nossa convivência e no cuidado, que elas começam a implicar numa questão da gente precisar, de fato, lidar ali, né, com essas situações e não ir para um lugar de tentar resolver, né, de resolver a vida, né? Então, não está conseguindo se lembrar, peraí que eu vou fazer aqui um esquema para você não esquecer mais de nada, né? Eu acho que os recursos, como eu falei, da criatividade, são sempre muito bem-vindos e vocês, eu acho que podem colocar isso em exemplos muito mais aqui do que eu, mas a gente tem que tomar cuidado também, né? Senão a gente vai para um caminho de silenciar essa pessoa, de não conseguir, de fato, lidar com o que está acontecendo ali, pelo nosso sentimento, às vezes, de impotência, né? E aí a gente nem possibilita, né,
que essa pessoa ela consiga lidar ali com a própria realidade que ela está vivendo, né? Sabe aquelas coisas, às vezes, né? A pessoa fala assim, ai, mas hoje eu tô tão triste, eu tô tão cansada, poxa, eu queria, sei lá, fazer alguma coisa e não consigo. Aí a gente vai e fala, não, não fica assim, né? Não precisa ficar assim, né? É assim mesmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas falas e com a maneira que a gente recebe também, né? O que essas pessoas estão ali falando para a gente não tentar tirá-las desse lugar que de fato elas estão vivendo, porque isso é muito exaustivo, né? E também é impossível de se fazer. O que a gente vai começar a criar é uma realidade ali paralela, né? De negação mesmo, de negar a situação. E eu costumo dizer, né, que as possibilidades, elas só moram na realidade, né? Então, quanto mais próximo, né, do contexto correto a gente estiver, melhor a gente consegue utilizar aí dos recursos que a gente tem para prestar de fato, né, esse cuidado, né? As distrações fazem parte, mas não dá para a gente viver, né? Só nesse momento aí das distrações, né? E por fim, um último elemento e também um desafio aqui no cuidado, que é a finitude, né? Então, enfim, a morte está presente aí, né? E não é o nosso objetivo hoje, por mais que a gente poderia aqui ficar falando, né, ter uma aula só para falar disso, mas ela está, né, em todas as fases da nossa vida, né? Só que quando a gente está lidando ali, às vezes, com cuidado, parece que fica como se fosse uma assombração, né? A gente tentando se desviar o tempo todo, né, dessa situação. E nos estudos aqui que eu, né, trouxe, me baseei para trazer essas informações para vocês, está muito claro que é um dos desafios também dos cuidadores, né? Lidar com essas alterações, às vezes com o comprometimento. Na verdade, foi até aí que surgiu essa ideia dessa aula, né? De como que seria para lidar com esse declínio, muitas vezes, da pessoa idosa, né? Para o cuidador, porque nos relatos sempre é colocado que é muito difícil, que é de muito sofrimento, que aí desperta esse sentimento de impotência, de não conseguir mudar isso e de não conseguir lidar também, né? Com a própria pessoa percebendo que talvez ela esteja aí se aproximando da própria finitude, né? E isso acontece por uma série de razões, não só das alterações, mas em relação ao cuidador, né? Até mesmo como a gente lida e a gente enxerga o fenômeno, né, da morte. Mas uma das coisas que, às vezes, a gente pode fazer com essas pessoas, né, no nosso cuidado, é a infantilização para a gente tentar combater, né, como eu chamei aqui, esse fantasma da morte, né? Então, a gente já falou sobre a infantilização na outra aula sobre autonomia e independência, né, que a gente teve, mas ela também aparece quando a gente fala da finitude, porque quando a gente compara o idoso, né, a uma criança, né, o que é criança? A criança é o início da vida, né? Então, ali tem N possibilidades, tem várias formas, né, de se viver e de fazer escolhas. Então, às vezes, a gente pode cair até como uma defesa mesmo, né? E começar a infantilizar um pouco esse idoso, como se, não, as coisas estão, né, fluindo e está dando tudo certo, né? Então, a gente também precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Um outro ponto, né, de desafio aí, né, em relação à vivência com a possibilidade, né, a proximidade da finitude, é que o cuidador começa a entrar em contato com isso, né? E a gente tem muitos casos de pessoas idosas que cuidam, né, de outras pessoas idosas. Então, a gente acaba se identificando, né? E muitas vezes começa a pensar sobre a própria finitude, começa a pensar sobre o próprio caminho, né? Tem um estudo de idosos em relação a Alzheimer, inclusive, né, muitos estudos estão direcionados a isso. Acho que foi até algo que me trouxe a tentar mudar um pouco o formato da aula para a gente não ficar tão direcionado a só falar em relação a processos demenciais, né? Que esses desafios não ocorrem somente, né, em cuidados de pessoas idosas em processos demenciais, mas de como, né, é complicado a gente lidar todos os dias com pessoas, com a gente percebendo as pessoas já indo embora, né? Então, no sentido da memória, ou dos hábitos,
ou não conseguir, né, cuidar da própria higiene e precisar de um auxílio em questões tão básicas, né? Então, aí a gente começa a tentar, né, técnicas para lidar também com esse processo de finitude que ele vai se aproximando, né? E o cuidador, ele tem um papel muito importante nisso também, nesse acolhimento, né, com a pessoa idosa, porque às vezes é a única pessoa que está ali diariamente, né? E que está acolhendo as aflições, né? Ou às vezes as solicitações, né? Teve relatos de cuidadores falando que é muito difícil quando as pessoas idosas começam a ficar muito cansadas e desejam, né, a morte, que às vezes isso desperta até raiva, né, nos cuidadores, porque eles se sentem ofendidos de estar ali prestando cuidado e a pessoa não querer insistir, né, na própria vida. Então, é sempre bom a gente ficar atento, né, ao que vai despertando na gente, né, a reação também desses idosos, não somente a finitude, mas, né, ao todo, né, e pensar na possibilidade de acolher isso também, né, de acolher no sentido de conseguir estar ali, estar presente, né, então se a pessoa idosa, ela está ali pensando, né, que o tempo dela passou, se lamentando por algumas coisas, né, que a gente também esteja disposto, até para não virar um problema, porque senão a gente vai fazer o que eu estava mencionando, né, a gente vai tentar tirar a pessoa dessa realidade, e aí mais uma vez ela vai se sentir negligenciada, ela vai se sentir que ela não está sendo escutada, né, mas por um desafio que é individual também, né, que é aí do cuidador, de lidar muitas vezes com essa temática da morte e da finitude, né? Então, passando, né, pelos desafios e os elementos emocionais, a gente começa a entrar, né, nesse impacto, então, para a vida do cuidador, né? A gente já falou ali sobre os impactos no cuidado, e agora a gente vai falar sobre o impacto da vida do cuidador, né? Primeiro, né, uma outra afirmação arriscada aqui, estou me arriscando bastante com vocês hoje, né? Cuidar é uma ocupação e não uma identidade, né? E eu sei, assim como vocês, que é difícil, né? As pessoas também olham para mim e falam, ai, você é psicóloga, então me ajuda aqui, ou então, né, ai, você está me analisando o tempo todo, né? E às vezes a gente vai indo para esses lugares, né? E o cuidador, às vezes, como se ele só fosse, de fato, essa pessoa que tem que estar atenta o tempo todo, né? E todo o envolvimento emocional que é exigido, né, nesse exercício assim do cuidar, pode levar, né, a gente a achar que a nossa atuação é um estilo de vida, né? Então, já que a gente passa a maior parte do nosso dia ali prestando cuidados, então é isso que eu sou. Eu tenho que estar o tempo todo atento, disponível, para cuidar o tempo todo. Isso passa a fazer parte da nossa identidade, né? No entanto, não precisa ser assim, né? Ser cuidador, ser cuidadora, né, é uma ação, uma atuação, é um dos papéis que a gente desempenha na vida, né? Então, não precisa ser internalizado assim como a única coisa que a gente sabe ser, né? Então, é uma ocupação, ela precisa de começo, meio e fim, né? Por isso que, assim como a Cris falou lá na primeira aula, né, desse semestre, que os acordos precisam estar claros, os horários, né? E aí a gente não está falando de algo que não pode ser conversado, ou pode ter uma necessidade de vez ou outra, né? Mas que os limites, né? Lembra que eu falei que tudo precisa de limite? Os limites precisam estar muito claros para nos ajudar a nos distanciar um pouco também, né? Dessa questão de ter que cuidar o tempo todo, né? E até mesmo quando se trata ali dos cuidadores familiares, né? Que há muitas peculiaridades que nem a gente não conseguiria entrar aqui hoje para discutir, né? Mas, por exemplo, às vezes as pessoas moram junto, né? E são esses cuidadores que apresentam os maiores índices de adoecimento psíquico e físico, porque passa a ter uma negligência muito grande, né? Então, além de estar ali em estado de hipervigilância, então, está atento o tempo todo para cuidar.
Vamos lá, falar do meu lugar de mãe agora, né? Então, a gente escuta uma criança chorando, a gente já vai, né? E já olha, aí você já analisa. Então, será que essa criança está precisando de alguma coisa? Será que está tudo bem com ela? Né? Não falam que depois que a gente tem um bebê dentro de casa, nunca mais a gente dorme o mesmo sono, porque qualquer barulho, né, a gente já acorda, a gente já desperta, né? Isso é viver em hipervigilância, né? Então, com os cuidadores também, isso é relatado o que acontece, né? Não consegue se encontrar ali um descanso, não consegue se sair desse lugar de estar o tempo todo atento, né? E para os cuidadores familiares isso é particularmente mais difícil, principalmente quando está 24 horas ali, né? Que aí já entra no quesito da sobrecarga também, o quanto que é difícil, né, lidar com essa sobrecarga. E é uma sobrecarga que é real, lembra que eu falei? O desgaste físico, emocional, né, e mental, né, cognitivo, ele é real. Porque a atuação do cuidar, a ocupação do cuidar está o tempo todo exigindo todos os nossos recursos do nosso corpo, do nosso funcionamento, o que acaba nos levando muito à exaustão, né? E aí a exaustão, ela tem um poder sobre a nossa vida, né? Vamos colocar assim. Ela vem, né? Ela vem não, ela traz autonegligência, né? Então, se eu não reconheço que esse desgaste da minha ocupação é real, eu me autonegligencio, né? Então, não, eu tô cansado porque é falta de vitamina D, né? Eu tô cansado porque, sei lá, não devia ter assistido tanta televisão. Mas, na verdade, a pessoa às vezes trabalha 12, 14 horas por dia, né? Cuidando ali, chega em casa, precisa se haver com as suas coisas, não tem tempo, né, hábil ali para dormir, né? E a gente acaba normalizando isso, né? Gerando assim o desinteresse na própria vida. Então ao dia de folga, não, vou descansar, né? Vou ficar aqui o dia inteiro. E às vezes nem consegue descansar, porque a gente fica tão tomado por essas inquietações, né? Por essa exaustão, que a gente pode passar às vezes o dia inteiro deitado e nem descansa, né? E tudo isso vai gerando isolamento também social. Então a gente se relaciona menos com as pessoas, né? A gente não consegue ter paciência mesmo, sabe? Assim, ter saco para interagir, né? A gente fala, não, a pessoa vai me perguntar, eu vou ter que responder, né? A gente vai ter que criar uma conversa. Então, eu prefiro não estar. Vou ficar aqui quietinha no meu canto, porque eu já tenho que conversar e me preocupar o tempo todo, né? Enquanto eu estou no meu trabalho. Então, a ocupação de cuidar, ela exige muito da gente. E eu estou insistindo muito nesse ponto, né? A gente precisa se conscientizar disso, né? Parar de romantizar também o cuidado, porque ela exige, o cuidar nos adoece e a gente precisa tomar consciência disso, né? Até para tentar estabelecer estratégias para evitar, né? Então vamos lá, todo mundo comigo, né? Cuidar era uma ocupação e não uma identidade, e cuidar também nos adoece, se a gente não se cuida, né? Então aí a gente já teve algumas discussões sobre a importância do autocuidado, do cuidador, o quanto que a gente às vezes fica tão voltado para o outro, tão voltado para fora, que a gente sente uma dor, a gente sente um incômodo, e a gente não valoriza, porque quem precisa de cuidado é o outro e não eu, né? Então essa autonegligência, ela é muito forte, né? Na questão dos cuidadores, né? E aí, para já ir, para a gente já ir encerrando aqui o nosso papo, o que você precisa para se resgatar, né? Foi uma frase aqui que eu tentei elaborar de várias formas para ficar o menos, né? Enfim, o menos sugestiva possível, mas acho que eu não tive sucesso nessa missão. Mas pensando sobre isso, né? Sobre o quanto que a gente se deixa de lado quando a gente está ali muito voltado para o cuidado das outras pessoas, quando a gente não tem consciência do quanto isso nos custa, do quanto isso nos desgasta, nos adoece, né? De quanto é difícil a gente estar o tempo todo alimentando uma relação, né? Que é a relação ali do cuidador com a pessoa idosa, do cuidador com as famílias, e o cuidador está ali, acaba estando em volta, muitas vezes, de conflitos familiares, né? Então, o quanto que isso é difícil e a gente acaba nos deixando pedacinhos nossos, né, de lado.
Então, aqui também, quem está com papel e caneta, vamos lá. Outra pergunta para vocês anotarem aí, né? Essa mulher maluca que fica enchendo a gente de pergunta, né? Mas o que você precisa para se resgatar, né? Será que, não sei, será que a Laís é cuidadora para se sentir melhor, não queria cantar ali no chuveiro, né, livremente? Será que eu consigo fazer isso? Né? Estar na roda de amigos, com a família, tirar um tempo para um estudo, ou só para relaxar, né? Retomar o cuidado com o meu físico, né? Então, ali, fazer um exercício físico, aproveitar um tempo, né, comigo mesmo, com outras pessoas que me façam bem, né? Dançar sem ser julgada, coisas do tipo, né? Então, o que será que é algo muito seu, que você percebe que hoje, né, estando aí na atuação de cuidador, isso meio que saiu assim né, pela brechinha ali da porta, né? Então, é um exercício mesmo para a gente tentar resgatar, né? Se resgatar um pouco, né? Resgatar essa nossa identidade, né? Gente, tem alguém levantando a mão, Samsung SM, você quer falar? Não? Foi um engano? Então tá bom. Enfim, passar esse momento de resgate de si, né? Psicólogo adora essas coisas, né? Você, quem é você, de onde você veio, para onde você vai. Então, agora, né? ah, e o que fazer, né? De fato, com tudo isso, né? Que foi dito. Falei para vocês da importância de ter consciência, né, sobre o desgaste, né, e tudo mais da atuação, mas também falei o tempo todo da importância de estar implicado nesse cuidado, então sou até uma fala, né, ela é complementar, mas às vezes até mesmo contraditória. Falei também que é importante que vocês existam como cuidador, né, eu falo até como na minha escuta clínica, né, eu brinco que eu teria pavor de falar com alguém que não existe, de alguém que não está ali, né? E eu levo isso para minha atuação. Então, né, até deixar isso, né? Enfim, vocês precisam também estar ali com as suas características, né, da sua forma de cuidar, desde que isso colabore, né, para a saúde do outro e para a sua, né? Então, o que fazer com tudo isso? Conscientização, né? Como eu coloquei aqui, estou falando isso o tempo todo. A gente também pode fazer uso dos grupos de acolhimento, né, que é um recurso aí que tem bastante importância no processo, né? O que seria esse grupo de acolhimento, né? É uma possibilidade ali de partilhas com outros cuidadores, né? De encontros para desenvolver aí estratégias de cuidado, para compartilhar os desafios, né? Então, a gente hoje tem alguns grupos de acolhimento online, eu queria ter encontrado alguns para trazer aqui para vocês, mas não consegui, mas posso ficar assim de tarefa, a gente coloca lá no grupo para vocês, né? Então, esses grupos de acolhimento é muito importante, né? Para que vocês consigam compartilhar também essa vivência. A psicoterapia é individual, né? Então, não poderia deixar de falar o quanto que as nossas questões, elas refletem, né? A gente projeta isso nas pessoas que a gente convive e isso vai refletir também no nosso cuidado, né? Então, cuidar da sua própria história, de si, e levar também para esse espaço as repercussões, né, que esse cuidar traz para a gente, né? E uma rede de apoio, né? Fortalecer a rede de apoio, para quando não for possível seguir sozinho, a gente contar com ajuda, porque às vezes a gente não percebe que a gente está adoecendo, né? E aí a gente precisa de uma rede de apoio para falar, olha, veja bem, acho que está na hora de parar, né? Dar um tempo, vamos ali, vamos ver. Então, eu sei que não são ações tão práticas, né? E nem era o objetivo de hoje, mas para deixar aí algumas possibilidades para vocês, tá bom? E eu quero encerrar com um vídeo, né? Para a gente poder abrir aí a nossa discussão e refletir um pouco sobre tudo que foi dito aqui, sendo ilustrado também aqui agora por esse vídeo. Eu vou precisar de ajuda de vocês para me falar se vai começar a rodar ou não, tá? Deixa eu ver. Tá aparecendo? Sim. Tá com som?
Não era a Não. produção já? Não. Não tá aparecendo o som? Não. Espera aí que eu vou ver. Ô, Laís, quando você for exibir a tela, tem uma parte onde você clica exibir com som. Veja se você clicou. Acho que não. Espera aí, eu vou tirar o Tá. compartilhamento e aí eu coloco assim, pode ser? Tenta de novo. Aí tu Tá. clica lá na parte que tem exibir com som. Dentro do Canva mesmo eu consigo fazer isso ou é melhor abrir no YouTube? É aqui no Zoom mesmo, quando você vai exibir a tela e tem uma no Zoom. partezinha lá, exibir com som, aí você clica nela. Tá bem logo abaixo, tá? Vamos lá. Share sound, acho que é isso, né? Vamos ver se agora vai. Vocês estão vendo a tela? Uhum. Agora foi? Agora deu certo. Então, Vou deixá-lo aqui. Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar para um lugar mais adequado para sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame dele. Ah, e nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora. É só assinar aqui e pronto. Maria, tá correndo de novo nos corredores. Quer fazer o favor de ir brincar com as outras crianças? Crianças! Crianças! Esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. E por isso vai precisar da ajuda de vocês. Eu acho que tá só o áudio. Agora vamos E a lá. imagem não tá rodando. Não sei se só pra mim. Acho que não tá rodando a imagem para as outras pessoas também. sério? Espera aí, vamos lá. Eu vou abrir aqui no YouTube, então. Eu acho que vai ser Laís, mais eu fácil. recomendo que você deixe de compartilhar e ao compartilhar vai ter uma opção que você pode clicar embaixo que mostra compartilhar vídeo e som. Mas deixe de compartilhar primeiro. Tá, saí aqui. Eu acho que eu cliquei em uma só. Eu acho que foi o mesmo Você lugar vai que a ver Andara ali falou. embaixo, quando você for Screen Share Sound, Uhum, e a opção de utilizar Tá. o vídeo. agora vai. Ai, meu Deus, coloquei a tela errada. Vocês estão vendo a tela do vídeo? Agora sim. Tenta compartilhar novamente pra gente ver. Tenta começar o vídeo. Perfeito. Coloca a tela inteira agora. Foi? Tá, a tela Agora inteira. que foi. Vou deixá-lo aqui. Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar para um lugar mais adequado para sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame dele. Ah, e nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora. É só assinar aqui e pronto. Maria, tá correndo de novo nos corredores. Quer fazer o favor de ir brincar com as outras crianças? Crianças! Crianças! Esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. E por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui, ok? Agora vamos à aula. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? As vírgulas, elas podem mudar o sentido de uma frase, fazendo com que ela tenha um sentido totalmente diferente. Aqui é o melhor lugar do pátio. Tem até uma sombrinha aqui, viu?
tá indo aonde? Olá, como se chama? Meu nome é Maria. Bem-vinda à escola. Não sabe andar? E nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá. E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando o meu braço coça, eu não consigo aguentar. Ô, Maria, o que você tem? Quer brincar de pular corda? É muito divertido. Maria está muito estranha. Ah, já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão. Mas que chute impressionante! Vai ser muito difícil para o goleiro defender essa. Gol! É gol! O atacante fez um golaço e a galera vibra! Gol! A Maria tá muito estranha. Professora, pode deixar que eu consigo levar ele. Muito bem, Maria. Pode ir. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Era uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Capitão, salve a donzela! Assim, capitão, venha me salvar, por favor. Nunca conseguirá salvá-la. Eu vou manter ela presa pra sempre. Ha, 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 ha. E então o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. Ah, eu te peguei. Isso! Você conseguiu! Você vai se recuperar e vai andar e então vai falar e aí vamos viajar para o mundo todo. Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas. Maria, ele não pode sair hoje. Olha, ele tá muito cansadinho. Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia pra ele. O que foi que aconteceu? Você não pode brincar?
Lá, 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 lá. Hã? Isso! Eu sou a melhor treinadora do mundo! Eu preciso achar ele! Já imaginávamos que isso ia acontecer. Ninguém nunca está preparado para isso. Pelo menos ele foi dormindo. Ele não sofreu. Eu sei que isso é muito difícil. Eu não sei como vamos dizer isso para as crianças. Principalmente para Maria. Ela é tão próxima dele. Juntaremos tudo o mais rápido possível e depois mandaremos para vocês. Não se preocupem. It's not fair. I'm talking to you upstairs. Are you there? You know I care. So please don't tell me that this is an empty prayer. No. Cause all she has and all she's lost, I wish she could remember. I watch her face. Bom dia, classe. Eu sou a Maria, sua nova professora. I miss her, even though she's still here. Bom, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a gente encerro por aqui a minha fala com esse vídeo, né? Eu quis trazer ele para vocês terem acesso. Toda vez que eu assisto, eu fico super emocionada. Não sei se vocês já conheciam, mas eu acho que ele retrata bem tudo o que a gente falou aqui hoje, né? Sobre o cuidar, sobre o se dedicar ao outro, sobre a finitude, né? Mas, em particular, eu acho que ele traz uma mensagem muito de continuidade, né? Que, de fato, né? Nós somos a soma de todos os afetos e desafetos, ganhos e perdas, alegrias e tristezas, né? Nós somos também aquilo que queremos ser e muito daquilo que nós não gostaríamos, né? Somos também o que fica e fortalece, mesmo quando já não somos mais. E o que somos de fato, né? Nós somos também a continuidade. Então, acho que o retorno da Maria e a escola, ainda com a cordinha, traz essa mensagem para a gente, tá? Então, agora eu deixo aí a palavra para vocês. Agradeço muito por vocês terem me ouvido aqui durante esse tempo, e estou bem curiosa para saber aí o que vocês têm para dizer sobre a minha fala, o que a gente pode construir aqui. Oi, Laís. Ai, gente, como é que eu conduzo o debate agora, depois desse vídeo? Nossa, tô muito... Nossa, me tocou muito esse vídeo, esse clipe. Fiquei muito abalada. Mas, Laís, parabéns pela sua apresentação e muito obrigada pela sua exposição, foi incrível. Né? Você tem uma didática maravilhosa, facilita muito bem o debate e tenho certeza que tocou muita gente aqui, né? Tanto é que o chat está lotado de considerações. Né? Eu sei que o seu João já tinha levantado a mão aí, eu sei que ele vai querer falar também, né? Mas aí vamos começar pela Iralice, né? Que ela colocou aqui, ó. Acho que é muito melhor quando se cria vínculo com a pessoa, porque você passa a ver aquela pessoa com outros olhos. Claro que tem que haver limites, né? Parecia que ela estava comentando o vídeo da Maria, né? Só que ela respondeu isso aqui bem antes de
você exibiu o vídeo. Aí, a iPhone, né? Acho que é a Jussara, pô, tá? A iPhone de Jussara, ela fala o seguinte, né? Ela faz uma pergunta para você, inclusive, tá? Ela fala o seguinte: há situações em que o idoso tem consciência da realidade, mas não consegue se expressar verbalmente. Como deverá ser a interação cuidador-idoso nessa situação? É um grande desafio, né? Mas acho que entra no que a gente estava pensando, e na aula, teve uma aula no semestre passado, não sei quem aqui estava presente, a gente falava da importância da comunicação, né? E de encontrar outras formas aí para a gente conseguir se comunicar e trazer esse conforto, né? Eu não vou ter uma resposta pontual, né, para você, mas de como ainda assim a gente consegue, né, fazer essa troca, talvez conversando com um familiar, né, buscando, resgatando um pouco da história dessa pessoa. Tem um caso que eu ouvi recentemente, né, uma pessoa com uma situação bem similar a essa, né, que você comentou, e aí foi através de conversa com familiares, né, que ela conseguiu, a cuidadora conseguiu resgatar coisas que aquele idoso gostava. Então, desde um programa de TV até cheiro, né? Nossa, ele sempre gostava muito quando fazia um chá de camomila pelo cheiro na casa, né? Ou então música, né? Muitas músicas que traziam aí esse afeto novamente, esse conforto emocional para essa pessoa, né? Então, talvez o melhor, a princípio, sem conhecer, né? O melhor direcionamento seja buscar aí essas informações, né? Com outras pessoas. Vamos aproveitar que a Iralice foi a primeira, né, a comentar e deixar ela falar, porque ela já está com a mãozinha levantada. Iralice, faz favor. Oi? Dá para Eu ouvir? ouço. Uhum. Sim. Na questão que ela levantou sobre, assim, são duas coisas, sobre o sofrimento em si, de não romantizar, né? O sofrimento, essa coisa toda, no caso do cuidador. Eu fiquei observando e pensando que, assim, para quem é cuidador familiar, é muito mais difícil, porque se a gente é simplesmente cuidador como profissão, digamos assim, é uma ocupação, mas como profissão, como seu ganha-pão, você já cria um vínculo com a pessoa e, querendo ou não, pelo vendo o sofrimento dele, você acaba sofrendo. E quando você é cuidador familiar, você está 24 horas por dia, 48, 72 horas com aquele familiar, e muitos cuidadores familiares não têm folga nenhuma. Então, você sofre dobrado, né? Porque você se desgasta fisicamente, psicologicamente, porque você cuida daquele teu familiar e muitas vezes, se ele já tem uma certa degradação física, não é bem essa palavra, mas vocês entendem. Então, você tenta ajudar muitas vezes e não consegue, você fica sobrecarregado. E, por exemplo, esse filme veio a calhar. No meu caso, eu já tive uma filha especial, então eu vivia com a minha filha. Era só nós duas. Só para ter noção, até para eu ir ao médico, a minha filha, para eu consultar, a minha filha tinha que ir comigo. Entendeu? Então eu vivia com ela 24 horas para tudo. E você vê aquele teu familiar se debilitando a cada dia, sofrendo, muitas vezes, porque minha filha ela não tinha coordenação motora, ela não enxergava, muitas coisas ela não tinha. Às vezes até necessidades básicas eu tinha praticamente que fazer por ela, sabe? Ajudar ela a fazer. Então, isso é muito... Porque, assim, vai dizer assim, mas a pessoa não sofre, como eu sempre dizia, mas vendo a professora falar ainda aí, você consegue enxergar diferente. Você não sofre porque você está fazendo por amor. É teu filho, é tua mãe, é teu familiar. Entendeu? Você faz por amor, mas na verdade você, querendo ou não, você se desgasta além, sabe? E a lição do filme que eu vi aí, eu vi as pessoas reagindo, eu fiquei com o olho cheio de lágrimas, mas eu fiquei quieta, porque de fato é assim mesmo. Você vê, você quer fazer, você quer ajudar, você faz tudo que você pode. Então,
Aí a minha filha faleceu em 2004, ela tinha quase 7 anos. Então, depois que aquela pessoa vai embora, é uma lição que deixa para você. Você viveu tudo aquilo, você aprendeu muito. Então, você quer levar adiante, querendo ou não, ainda que você nem se torne cuidador e tal, mas fica dentro de você sempre aquela, como é que eu posso dizer? Como diz, sabe, aquela vontade sempre de ajudar. Você tem um outro olhar das pessoas. Tanto é que, por exemplo, hoje eu não posso ver uma pessoa especial que você entende o que aquela pessoa faz. E no caso do idoso, a mesma coisa também. Já cuidei de alguns idosos, então é algo assim que... já falei demais, não tem como explicar, mas maravilhoso. Muito obrigada pela sua palestra, muito obrigada. Falou demais, não, Iralice. Bom, sinto muito, primeiro, né, pela sua perda, enfim, pela sua história também. O cuidador familiar, de fato, tem toda essa problemática, né? Por isso que na minha fala eu já coloquei, talvez a gente pode separar, pensar futuramente em uma aula específica para a gente falar sobre, né, a situação do cuidador de fato familiar. Mas o que acontece bastante, sim, de interferência mesmo, desafio emocional de afeto e vínculo para o cuidador familiar, é que não é só uma pessoa que está ali adoecendo, né? No caso do idoso, não é só o idoso, só considerando uma pessoa, né? Não diminuindo. É um pai, é uma mãe, é um avô, é uma tia, é um tio. Então, muitas vezes a gente lidar com a pessoa que para nós é referência, né? Sempre foi o nosso cuidador, e a gente mudar esse papel traz uma fragilidade muito grande para a própria noção que a gente tem, né, de continuidade na nossa vida mesmo, né? Porque tem uma mudança de papel, de relação muito grande. Então, essa é uma das muitas, né, particularidades do cuidador familiar, mas eu concordo muito com você, né? É muito complicado mesmo. Né? E obrigada pela sua fala. Obrigada. Ô, Laís, quando você comentou durante a sua fala, né? Primeiramente, você está sendo bem elogiada aqui no grupo, no chat, né? Falando que a sua palestra foi incrível, e realmente foi. E quando você falou sobre como podemos nos priorizar, nos resgatar, né? A Maria Cristina falou aqui no grupo que ela tirou 15 dias de férias para ela. Olha que coisa boa. Uhum. E depois ela comentou, né, que os idosos precisam de companheirismo e que muitos familiares não têm paciência com isso, com eles. Sim. Né? E isso é realmente... Pode falar. Não, Dana, desculpa te interromper. Não, só iria dizer que isso é realmente algo que a gente vê, né, acontecendo, principalmente quando as pessoas chegam na velhice, né? Muitas pessoas esquecem toda a produção que essa pessoa deu para a sociedade, para a família, né? E acabam ou infantilizando ou não cuidando da forma que deveria cuidar. Mas aí você, né, que tem mais propriedade no assunto, pode ficar mais à vontade para falar. Eu acho que é aquela coisa bem clichê, né? Cada caso é um caso. E a gente não pode se esquecer disso quando se tratam de pessoas. Né? E que ótimo que ela conseguiu tirar 15 dias de férias. Façam isso quem puder. Ou às vezes também, né, gente? Não precisam esperar o grande, né? A gente pode tentar tirar algumas horas, né? Um final de semana, ou um dia, né? Para a gente exercer esse autocuidado também, esse espaço para a gente que é super importante. Né? E que eu falo, não precisa esperar, né, os 15 dias de férias, porque o autocuidado ele precisa estar ali natural na nossa vida. Né? Então, acho que o primeiro ponto. Agora, sobre o companheirismo, né, quando eu falo que cada caso é um caso, porque assim, acho que na segunda aula, né, quem estava aqui aprendeu com a professora Débora, que ninguém é obrigado a amar, mas todo mundo tem uma obrigação de cuidar. Né? E aí isso é uma discussão muito extensa, e aí a gente pode trazer depois, em algum outro momento, mas a questão é que o cuidado e a nossa disponibilidade para o outro, de atenção, de amor, de carinho, tem a ver com a história que a gente teve com aquela pessoa. Né? É muito mais fácil a gente estar ao lado das pessoas que nos agradam do que das pessoas que nos desagradam. Né? E quando a gente está falando de cuidador familiar, isso não é diferente. Não vamos aqui também ficar romantizando, né? Não, porque está ali uma senhorinha, um senhorzinho, né, doente, precisando de cuidado, que a gente consegue apagar tudo e lidar como se nada tivesse acontecido. A gente sabe que não é assim, né? Então, trazendo aqui dados de realidade mesmo, para a gente também parar de pensar um pouco, né, nesse outro extremo. Mas a gente tem um compromisso de cuidar,
né? O compromisso não só familiar, mas o compromisso humano, né? O compromisso humano de estar ali, de se preocupar, enfim, de se ocupar também um pouco do outro. Então, no fundo, todos nós somos grandes cuidadores. É que alguns, de fato, né, vestem isso, enquanto outros utilizam disso quando necessário. Perfeito, Laís. A Raquel falou aqui no chat, palestra muito proveitosa, esclarecedora, a sua naturalidade, que passou aqui, que alguém comentou mais abaixo. A sua naturalidade, cadê? A sua naturalidade ajudou demais a repassar o conteúdo. Aí ela pergunta para você, e a carência do idoso? Cuide da minha tia, né? Ela fica feliz quando me vê, sorri, manda beijos. A família toma todas as providências para assistir bem o idoso, mas não há toque, carinho, momentos especiais. O que seria, né, todas as providências para assistir bem o idoso, né? Às vezes a gente vai no que é mecânico, né, no que a gente sabe, que foi o que eu falei bem no comecinho, né, das técnicas, né, então precisa de uma higiene, ou precisa de uma cadeira de rodas, ou precisa de um corrimão, né, a gente acaba indo muito por essa via, porque nos ajuda a ter um distanciamento, né, do que aquela pessoa de fato está enfrentando. Então, quando a gente vai por essa via, muitas vezes a gente não lida de fato ali, por exemplo, com o medo da morte que algumas pessoas têm, principalmente os idosos, né? Ou então a vergonha por estar dependente, estar precisando do cuidado do outro. Então, infelizmente, às vezes a carência ela acaba sendo, né, uma realidade mesmo na vida de muitas pessoas idosas, mesmo as pessoas que são muito bem assistidas, né, pela família, às vezes que tem até bons recursos financeiros, enfim, né, uma coisa não representa, né, propriamente a certeza da outra, né, e aí a gente tem que, quem tem a sensibilidade, né, a percepção disso, fazer dentro das nossas condições, né, que é o que você falou, quando ela gosta de vocês, né, ela sorri, enfim, então acho que a gente buscar também isso, né? João? Boa noite a todos. Boa noite. Foi um prazer enorme revê-la. Um prazer enorme ver o pessoal todo aí na base, tranquilamente. Agradecer ao Rodrigo também, a Michele, o pessoal todo. Eu queria falar, primeiramente, o amor do filme. A coisa maravilhosa, eu nunca tinha visto um filme desse jeito. Uma criança olhando para outra criança, querendo brincar com ela. Isso e os outros se afastando, as outras meninas se afastando. A única pessoa que segurou foi a Maria, ensinando ele todos os trajetos, como é que andava, puxava a cordinha. Isso emocionou demais. É uma coisa de Deus, seria completamente de Deus. Eu achei espetacular a palestra dela, porque a gente sente que filho e pai, na idade avançada, de 70, 80, 80, papai mais ou menos de 80, que hoje a vida está a mais de 80. Antes chegava até 60, hoje já está chegando mais 80, tem gente chegando com 90, eu já vi pessoa com 102 anos. Então, a gente sente dentro da gente uma pressão muito grande. E não quer saber de pai, nada. De vez em quando você fica sozinho no quarto, o filho também nem vai, chega lá, mas não entra dentro do quarto. Você vê muita coisa disso. E a gente conversando com eles, a gente sente que eles ficam assim, bem chateados, eles ficam bem fechados entre si. Eles gostam de conversar, eles gostam de palestrar. E hoje a Laís deu uma palestra maravilhosa. Ela explicou tudo que um psicólogo tem que saber falar com um idoso. Foi maravilhoso. Eu senti que ela se mostrou, no auge da palestra dela, uma coisa muito importante. Como você coordena o pessoal dentro de uma parte
tipo ajudar o idoso. Outra coisa muito importante, ela fala que nós podemos estar com ele, ao mesmo tempo não estar com ele. Quando você está com ele, você abre seu coração, faça tudo que você pode fazer por ele. Quando você não está com ele, ele está pensando em você. Você pode saber, ter certeza disso. Eu achei muito interessante o amor, o cuidado, a atenção, o carinho. Tudo isso é um companheirismo desse senhor mais de idade. Eu acho que, se a gente fizer todo esse conjunto virar uma bola de neve grande, nós vamos ficar a vida inteira cuidando do idoso, que ele vai ficar totalmente satisfeito. Eu gostei muito da palestra dela, achei ela facilidade de comunicação, palavreado tranquilo, mais suave. Foi muito legal. Agradeço a vocês pela essa oportunidade, mais uma palestra que a gente não pode perder. Muito obrigado. Eu que te agradeço, João, pela sua presença aqui conosco nas aulas e pelas suas palavras também. Espero ter conseguido contribuir um pouco aí com vocês para refletir, né, sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigada, João. É sempre um prazer revê-lo nas aulas, tá? É um prazer enorme rever você também. Bom, gente, eu acho que podemos nos encaminhar agora para o final, né? Depois de todos esses comentários edificantes sobre a aula da Laís, eu acho que é um consenso aqui de que Laís arrasou, né? Que tocou todo mundo aqui com a sua discussão, né? Como falaram aqui, com a sua propriedade, também doçura ao se comunicar, né? E aí eu queria só saber se alguém teve alguma dificuldade para assinar a ata, né? A lista aqui de frequência que a Michelle colocou no chat. Tá, eu vi, a Michelle também deixou aqui no chat o grupo do WhatsApp para quem quiser fazer parte, né? Porque a gente se comunica por lá com vocês também. E no mais é isso, né? Eu vou passar agora para a Laís fazer as considerações finais dela, né? E a gente se encontra na próxima aula, daqui a 15 dias, tá, gente? Gente, só tenho a agradecer pela atenção. Fico muito feliz em saber que foi proveitoso para vocês, né? A gente sempre fica com aquela... Estou aqui com vocês toda semana, mas a gente sempre fica com aquela palpitação, né? De se a gente realmente vai fazer algo que vai trazer a diferença, né? Pro dia a dia de vocês, tá bom? Então, fico muito feliz em saber que vocês gostaram. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a parte nutricional, se eu não me engano, né? Do idoso, a particularidade de alimentação e algumas outras coisas também, né? A gente teve uma aula parecida no semestre passado, mas esse ano, eu acho que vocês já estão percebendo, a gente está modificando não só as temáticas, mas também o conteúdo. Então, estão todos convocados para participar com a gente na próxima aula, tá bom? E muito obrigada aí pela presença de hoje. Boa semana para vocês e boa noite. Tchau, gente. Boa noite.